pensar, baixar esse livro é complicado. É complicado porque é um dos livros mais pequenos, é o mais pequeno junto com o Matias, é o mais pequeno. Mas você achando Jonas, aí depois de Jonas, vai achando Daniel, vai achando, vai lá para frente, né? Miqueias, vai achando, né? Eu baixaria o livro Naum, irmãos? Né? Você achando Daniel, José, Joel, Amós, Abacuque, Jonas, Miqueias, Naum. Você achando Abacuque, está aí entre Miqueias e Abacuque, né? O Velho Testamento para trás é o sexto livro. Naum capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus nos diz. Naum capítulo 2, versículo 1. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos no nosso culto para adorar a ti, Senhor. Esse culto de edificação, de louvor, de gratidão. É que nós estamos fazendo esse culto para magnificar o teu nome, para adorar e também para edificação, porque a tua palavra traz observação, a tua palavra traz orientação, a tua palavra traz edificação para nossas vidas, e nós te agradecemos por cada terça-feira que tu nos concede estarmos aqui meditando na tua palavra. Abençoe a todos, que todos saiam daqui abençoados e edificados, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Querida igreja, eu quero vos falar nessa noite sobre o tema cuidados a serem observados na vida cristã. Cuidados a serem observados na vida cristã. O profeta Naum recebeu a mensagem da parte de Deus para falar à grande cidade de Nínive, que pertencia à Síria, dizendo: o destruidor sobe contra ti, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reúne todas as tuas forças. Meus queridos, os dias que nós estamos vivendo não está sendo muito diferente os dias que estava acontecendo lá na Síria, em Nínive. Os dias que nós estamos vendo são, a bem da verdade, até piores. Eu penso que os dias que nós estamos vendo estão sendo os dias piores possíveis na área espiritual. Não há precedentes na história de dias tão maus quanto o que estamos presenciando. Infelizmente, a tendência é ficar cada dia, cada vez pior nessa questão espiritual. Pois, cada dia que passa, nós vemos a falta de temor a Deus, nós vemos em muitas vidas o esfriamento espiritual tem chegado a níveis alarmantes. Sabemos, irmãos, que esta profecia, esta palavra, ela veio pelo profeta Naum, que ele estava falando sobre o cerco que viria sobre a poderosa Síria, que parecia ser imbatível, mas veio o exército babilônico, destruiu a capital Nínive, que parecia invencível. Isso porque depois de Nínive ter se convertido, depois da profecia de Jonas, e Jonas pregou 3 dias naquela cidade, a cidade toda veio ao arrependimento, e a destruição que esta sobre Nínive, Deus aplacou a sua ira, e não veio a destruição sobre Nínive, e eles se converteram. Mas passou mais ou menos uns 100 anos, e aqui estava outra vez Nínive totalmente
virar as costas para Deus, eles não aceitaram mais as advertências divinas, e agora veio o profeta Naum profetizando acerca da destruição, acerca de algo terrível que iria acontecer, porque agora veio o exército babilônico e destruiu a capital Nínive, que parecia invencível, mas como eles viraram as costas para Deus, eles foram cercados, foram destruídos. E eu quero dizer que a advertência divina pronunciada pelo profeta Naum, especificamente para aquela cidade de Nínive, tem o mesmo valor, a mesma aplicação aos nossos dias, porque a palavra de Deus é viva, é fiel, e os alertas de Deus que serviram no passado para algumas cidades, para algum povo, os alertas de Deus são para nós também hoje. O que está no Velho Testamento, as orientações e os alertas de Deus, serve para nós da mesmo teor. Então, irmãos, nós vemos que aqui existem algumas advertências. Primeiro, foi a advertência do profeta dizer: o destruidor sobe contra ti. Ou em alguma tradução diz: o destruidor já está diante de ti. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite que o inimigo da nossa vida, o destruidor, ele sobe contra nós. A bem da verdade, ele já está diante de nós. Todo dia nós enfrentamos e temos que estar vigilante, porque o destruidor, ele quer nos arrasar, quer realmente fazer com que nós venhamos perder toda a nossa comunhão com Deus. O homem tem basicamente três grandes inimigos, que são o mundo, o adversário, o inimigo, Satanás, e a carne. São três inimigos que tentam tirar o ser humano do seu foco central, de servir a Deus, de viver uma vida para Deus, de amar a Deus, de ter comunhão com Deus. O mundo, quando nós falamos o mundo, eu estou falando o mundo com suas concupiscências, o mundo com sua carnalidade, o mundo mal, maligno, com a tendência de coisas más, o mundo no seu bojo de coisas que são contrárias à palavra de Deus. O inimigo, a nossa carne, são inimigos que estão diante de nós, todos os dias estão aí, queira você, quer ou não. O destruidor, que é o inimigo, Satanás, o mundo e a carne, tentam realmente tirar você do seu propósito de servir a Deus. Todos eles, irmãos, trabalham para a destruição total do homem. Esse trio, eles não estão longe, eles estão bem perto, estão ao nosso redor, estão mais perto do que você imagina. Ele sobe contra ti, ele está diante de ti, e ele tenta todo dia, a todo momento, tirar você do teu alvo de ser um servo fiel ao Senhor. Irmão, nós não podemos ignorar esta realidade, mas nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar alerta contra qualquer um desses destruidores que sobe contra nós. Se você estiver alerta, se você estiver vigilante, eles não poderão atingir você, porque você tem a proteção de Deus, está alerta e está vigiando. O nosso adversário sempre vai batalhar para nos cercar, para nos assediar, para oprimir, e com tantos outros artifícios que o mesmo usa para tentar nos destruir. Mas você tem a proteção do Todo-Poderoso, você tem o sangue de Cristo na sua vida, irmãos. Você tem aquele que é maior, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então, irmãos, por mais que o destruidor sobe contra nós não temos o que temer. Se nós estamos bem com Deus, se nós temos comunhão com Deus, nós não temos o que temer, porque Ele não poderá tocar em nós. Não tem como, irmãos, não tem como o inimigo tocar num servo do Senhor que está vigiando, que tem sua vida no altar de Deus, que tem sua vida com Deus. Mas
se você for uma pessoa que quer ser um vencedor, você precisa entender que a vigilância precisa fazer parte do teu dia a dia. Você precisa, irmãos, estar vigilante, estar vigiando, e você precisa entender que você precisa sempre estar refugiado em Deus. E quando você está refugiado em Deus e vigiando, o inimigo não tem como alcançar você, tocar em você, porque ele tem realmente que entender que maior é aquele que está conosco. Então, irmãos, você pode ter sucesso na tua vida espiritual, na tua vida material, no teu dia a dia, se você vigiar e estiver com Deus na tua vida, irmãos. O alerta de Deus é para todos nós. Para todos nós crentes há esse alerta. O destruidor está aí. Nós temos que então entender que temos que vigiar, porque o inimigo, irmãos, você queira ou não, ele está diante de nós. Ele está aí, ao nosso derredor, tentando achar uma brecha. Mas se ele não achar brecha, não tem como ele entrar. E nós não podemos deixar brecha ao inimigo, não podemos baixar guarda, não podemos afrouxar a vigilância, irmãos. Assim Deus nos dará vitórias tremendas a cada dia. Todo dia você vai vencer um leão, como diz. Todo dia você vai ser vencedor. Você precisa viver cada dia para o Senhor. Não se preocupe com amanhã, se preocupe com hoje. Hoje você precisa estar vigiando, amanhã vigiando, cada dia vigiando, para o inimigo não atingir a tua vida. Irmão, nós temos que ser vigilantes, porque as estratégias do inimigo nos dias atuais nos levar a viver uma vida de crente conformada, um crente acomodado, um crente até mesmo vivendo um outro evangelho. É isso que o inimigo quer, irmãos. O inimigo ele não vai esquentar com você, ele não vai se preocupar com você, se você for um crente acomodado. Se você for um crente conformado, ele não vai se preocupar com você. Ele vai simplesmente ficar tranquilo com você, porque você já está sob uma influência do inimigo, se você se conformar. O crente não pode se conformar com uma vida fria espiritualmente, com uma vida apagada espiritualmente, com uma vida conformada com as coisas, é assim mesmo, e assim. Não, irmãos, o crente não pode se conformar, o crente não pode ficar acomodado, irmãos, sem falar do amor de Deus, sem convidar pessoas para conhecer a verdade do Evangelho, sem realmente influenciar as pessoas com coisas boas de Deus. O crente não pode ficar acomodado e ficar simplesmente parado. O crente não pode ser parasita. Ele foi chamado para dar fruto, e fruto com abundância. Então, irmãos, o inimigo, a estratégia dele é que cada crente venha viver um outro evangelho. Que outro evangelho é esse, irmãos? Nós estamos vivendo nos dias atuais, que está muitas, até igrejas, infelizmente, até igrejas evangélicas, mas estão vivendo um outro evangelho, que não pregam mais a salvação em Cristo Jesus, que não pregam mais sobre o sacrifício de Cristo, que é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem renúncia, é um evangelho bem light, né? Um evangelho, um outro evangelho. Irmãos, qualquer igreja que se diz que é de Cristo e prega um evangelho sem cruz, é um outro evangelho. Não existe evangelho sem cruz. Não, irmãos, qualquer igreja que fala que não prega transformação que Jesus faz no caráter, na vida de uma pessoa, não é evangelho, porque o evangelho transforma, o evangelho muda caráter, o evangelho muda atitudes. Aleluia. Se antes mentia, agora não pode mentir mais. Se antes roubava, agora não rouba mais. Se antes enganava, agora não engana mais. Se antes tinha duplo caráter, duplas atitudes, agora não. Por quê? Porque o evangelho vem para transformar as pessoas por dentro e por fora. O evangelho traz mudança. Evangelho que não, você vem e fica como está, não é evangelho, irmãos.
Não é evangelho. O evangelho muda as pessoas têm que ser mudadas nas suas atitudes, no seu caráter. O evangelho, irmãos, ele traz santidade. Não existe evangelho sem santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Não existe evangelho sem oração, irmãos. O crente, quando ele passa a ser crente fiel a Deus, ele passa a aprender a orar. Ele começa a orar e ter comunhão com Deus, e ele entra pelo caminho da oração, da intimidade com Deus. Não existe evangelho, irmãos, genuíno, que não vai exigir do crente oração. Então, se você está numa igreja que não incentiva você a orar, a buscar a Deus em oração, também não incentiva você a conhecer a palavra de Deus, pelo estudo da palavra, pela meditação da palavra, por você ouvir a palavra, cai fora, irmãos, porque o evangelho, ele traz vida de oração e vida de conhecimento bíblico, porque a Bíblia diz: crescei na graça, mas crescei também no conhecimento da palavra do Senhor. O evangelho, ele faz com que nós venhamos a orar cada dia mais. Você não pode se conformar com uma vida sem oração, irmãos. Nós vivemos uma época que o nosso povo está desaprendendo a orar, ou quem sabe uma geração que nem aprendeu a orar ainda. Mas se você quer milagre de Deus, se você quer bênção de Deus, se você quer vitória de Deus na tua vida, se você quer intervenção de Deus na tua casa, na tua vida, você precisa saber que precisa haver oração. Deus, e aprove a Deus, aí Ele é soberano, responder o seu povo através da oração. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, a palavra de Deus diz. O próprio Cristo disse que que nós não recebemos porque não sabemos como orar ou não estamos orando. Então, irmãos, evangelho traz desejo ardente de oração na vida do crente. O evangelho produz sede de você ouvir e você colocar a palavra de Deus em prática. Também, irmãos, o evangelho genuíno é um evangelho que traz compromisso. Outro evangelho é aquele evangelho sem compromisso e sem envolvimento com a igreja. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas não querem muito mais compromisso com a igreja, não querem mais estar envolvido com a igreja, com os ministérios da igreja. É aquele evangelho que a pessoa vem, ouve uma mensagem, e daí fica uma semana, ou 10 dias, ou 15 dias em casa, ou sei lá, e não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com o ministério. Mas o evangelho é serviço, irmãos. Evangelho, o crente é aquele que está colocando suas virtudes, seus talentos à disposição de Deus para fazer alguma coisa. O evangelho genuíno é aquele evangelho que você está pronto para servir os outros, servir aqueles que estão vindo à igreja, servir, irmãos, através dos serviços ministeriais, dentro dos talentos, das virtudes, das habilidades que Deus te concedeu. As habilidades, essas virtudes que você tem, não é para bonito, não é para ficar aí de enfeite, não, é para você colocar em prática na obra do Senhor, irmãos. O inimigo, ele quer nos levar a viver um evangelho banalizado, um evangelho enfraquecido, um evangelho sem comunhão com Deus, um evangelho que não fala sobre a verdadeira libertação que é em Cristo, o evangelho banalizado com coisas, com crendices, com quase como uns feitiços, umas feitiçaria, umas coisas assim místicas, né? Um evangelho cheio de miticismo. Não, irmãos, o evangelho é muito simples. O evangelho é muito simples. O evangelho é pregar o Cristo que morreu na cruz, que veio a esse mundo para salvar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós estamos vivendo hoje um evangelho muito místico, né? Que precisa de um lenço ungido, de uma capa de travesseiro ungida, que precisa de
de rosa ungida, que precisa de isso, sal grosso, que precisa... Isso aí é muito místico, é muita crendice. O Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho é Jesus, aleluia, que está vivo e disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Irmãos, o inimigo quer levar os crentes a viverem um outro evangelho. E eu quero dizer, irmãos, que infelizmente nós temos igrejas que estão vivendo um outro evangelho. Um evangelho sem Cristo, sem cruz, sem o sacrifício de Jesus Cristo. Estão vivendo esse outro evangelho. O evangelho é aquele que Deus fica de lado, que Deus fica de fora, e o homem é a personalidade principal. Qualquer igreja, irmãos, onde o homem é a personalidade principal, esse é um outro evangelho, porque o evangelho, Cristo é o centro, Cristo é o principal, Cristo é a oliveira verdadeira. Precisamos estar atentos e realmente armados contra todo o cerco do mal, irmãos. Aqui veio a palavra de Deus dizendo: o destruidor já está diante de ti, ou o destruidor sobe contra ti. Mas nós precisamos estar armado contra todo o cerco do mal, que tenta desvirtuar nossa visão e levar o crente a perder o seu alvo principal, que é Jesus. O inimigo sobe contra você para desvirtuar a tua visão, para você não ter a tua visão, a tua atenção, o teu coração em Jesus, mas nas coisas não resolve nada. O que resolve é a tua fé em Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. O objetivo principal de todo crente sempre tem que ser o de adorar a Deus, o de glorificá-lo em todo momento da sua vida. Deus tem que ser glorificado, Deus tem que ser magnificado. Tem igreja, irmãos, que nem fala mais em Jesus, que nem fala mais da salvação que há em Jesus. Tem igreja, irmãos, que não falam mais do sacrifício de Jesus. Meus irmãos, não podemos permitir que as circunstâncias da vida, as complicações e lutas desse mundo venham apagar, venham enfraquecer a nossa adoração a Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de intimidade com Deus. As circunstâncias, as lutas não podem nos desvirtuar da essência que é Jesus. Jesus é tudo. Se tirar Jesus de uma igreja, não é igreja. Não, irmãos, é apenas uma organização. Jesus tem que ser o principal. Irmãos, da mesma maneira que as águas podem apagar o fogo, as provações desta vida, as lutas, podem enfraquecer nosso coração, pode apagar a chama de sermos verdadeiros adoradores. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Por isso você precisa vigiar. Assim como a água apaga o fogo, as lutas, os problemas, se você não vigiar, poderão apagar a tua adoração, poderão enfraquecer a tua intimidade com Deus e apagar essa chama que arde no teu coração de você ser um verdadeiro adorador. Uma das maneiras de extinguir o fogo, sem dúvida, é cortando o oxigênio. Em relação à adoração, irmãos, e à nossa intimidade com Deus, isso significa dissipar ou extinguir o Espírito Santo. É como esse oxigênio que dá combustão à nossa oração. Se tirar a presença do Espírito Santo, se tirar a essência do Espírito Santo na nossa vida, como que nós vamos adorar ao Senhor? Como que você vai adorar ao Senhor? O inimigo sobe contra nós para cortar esse combustão, para tirar essa essência, para fazer com que você perca o teu foco, a tua visão, o teu alvo, a tua meta, o teu propósito de cada dia ser melhor, mas que você possa ser um verdadeiro adorador, irmãos. O inimigo sobe contra você, contra mim, contra a igreja, para que a igreja não seja a adoradora de Cristo. O inimigo não quer que o crente seja adorador, porque ele sabe que quando você está adorando, você está perto de Deus, você está com Deus, e a bênção do Todo-Poderoso está na tua vida. Adoração, irmãos, é a ocupação do nosso coração, deve ser a nossa essência de vida.
A adoração deve realmente ser aquilo que nos motiva a fazer no dia a dia, para cada dia estarmos mais perto de Deus. A adoração é o nosso amor que correspondemos com o Senhor nosso Deus. Irmãos, adoração é o ato de você dobrar-se à vontade soberana de Deus. Quando você se dobra à vontade de Deus, quando você aceita a vontade de Deus, você está sendo adorador, irmãos. Então que você possa nunca perder o foco, porque o inimigo sobe contra você, contra mim, para que você não seja adorador. Ele quer que você seja tudo, irmãos, mas menos adorador. Mas a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, e que Ele possa achar em você o verdadeiro adorador. Adoração ao Senhor, irmãos, é reconhecer que Ele é tudo, é honrar, é reverenciar a presença do Senhor. Adorar ao Senhor é ter uma vida de intensa intimidade com Deus. Adorar ao Senhor é uma vida de comunhão diária com Jesus. Adorar ao Senhor é oferecer o melhor daquilo que você tem, o melhor da tua vida, oferecer ao Senhor. Adorar ao Senhor é você viver para agradar a Ele, é você trazer prazer ao coração de Deus. E isso, irmãos, o nosso adversário não quer que venha acontecer. E ele sobe contra você para que você não seja adorador. Ele já está diante de você, tentando de todas as formas, querendo impedir que você seja adorador, mas ele não vai conseguir. Se você está vigiando, se você está cuidando, ele não tem como penetrar para impedir você de adorar ao Senhor. Uma outra recomendação, aqui primeiro foi um aviso, o destruidor já está diante de ti, é um aviso. Agora, há algumas recomendações a fazer. Nós vemos o profeta dizendo: guarda a fortaleza. Meus irmãos, quando o profeta diz guarda a fortaleza, naqueles dias, uma fortaleza era um lugar fortificado, com portas, torres, muros, antes-muros e outras barreiras que trazia uma segurança total para aquele local. Hoje, o nosso coração é esse lugar estratégico que o inimigo quer atingir. E o nosso coração precisa estar guardado, precisa estar bem protegido, refugiado, escondido e fortalecido no Senhor, pois somente Deus pode trazer segurança para a nossa vida. O salmista no Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso coração, irmãos, não pode ser atingido pelas setas e estratégias terríveis do inimigo. Por isso vem a recomendação: guarda bem a fortaleza. Nosso coração é essa fortaleza que está aqui, irmãos. Ela precisa estar protegida, fortalecida. A palavra de Deus diz: guarda a fortaleza, guarda o coração, irmãos. Infelizmente muitos corações foram atingidos, e hoje muitos se encontram indiferentes, insensíveis, e algumas pessoas até revoltadas com o Evangelho, e outras ainda até revoltadas com a igreja, irmãos, por causa de, quem sabe, o mau testemunho de um ou de outro, enfim, mas só que deixaram veneno entrar nessa fortaleza, deixaram o veneno entrar no seu coração, e o seu coração é uma fortaleza que precisava estar bem guardada. Guarda a fortaleza, guarda, protege, cuida, para nada envenenar você. Tem crente que foi envenenado, deixou de vigiar, deixou de guardar a fortaleza, o inimigo penetrou e fez estrago. E você conhece alguns crentes que serviam ao Senhor, davam aleluia, glória a Deus, e outros até falavam em línguas, que estavam entre nós. E hoje, alguns desses estão até revoltados com a igreja. Por quê? Porque deixaram o veneno penetrar nessa fortaleza, deixaram a fortaleza desprotegida, e o inimigo não perde tempo
porque Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão para tentar penetrar nessa fortaleza. E se Ele achar uma brecha, Ele entra. E em muitos corações Ele entrou, colocou o veneno, e pessoas estão envenenadas, porque não souberam guardar a fortaleza do seu coração, e foram atingidos de maneira impiedosa pelo inimigo. Irmãos, se existe algo que tem que ser bem guardado, é o nosso coração, porque a Bíblia diz que do mesmo procede as saídas da vida. É do teu coração que vai sair, procede a alegria, procede as saídas da vida, mas também pode sair morte, pode também sair coisas ruins se você foi envenenado. Então, irmãos, veio a palavra do Senhor, diz: guarda a fortaleza, guarda o teu coração, irmãos, guarda o teu coração, protege bem teu coração, com o sangue de Cristo, com a presença de Deus, irmãos. Não deixe o inimigo te envenenar com palavras falsas, com mentiras, com murmuração, com disque-disque. Irmão, não deixe o inimigo envenenar você, irmãos. Não deixa, mas protege o teu coração. Deixa o teu coração sempre sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Por isso Deus diz: filho meu, dai-me o teu coração. Coloque essa fortaleza nas mãos do Senhor, irmãos, porque Ele é o socorro bem presente. Veio a palavra do Senhor trazendo uma outra recomendação. Aqui sobre o coração nós podíamos falar algumas mensagens sobre o coração, né? Mas vamos correr. Aqui fala: vigia o caminho. Irmãos, pela palavra de Deus nós sabemos e temos total convicção e esclarecimento do caminho e quem é o caminho. E aqui diz: vigie o caminho. Irmãos, para nós crentes, Jesus é esse caminho único que nos leva para Deus. O inimigo não vai dar trégua, ele sempre vai tentar desviar os teus olhares para outros caminhos, mas são outros que não têm céu, são outros caminhos que não têm vitória, são outros caminhos que não têm alegria da presença de Deus, são outros caminhos que não vão te levar à vitória, que vai te levar a precipícios, porque outros caminhos, o fim é precipício eterno, mas o nosso caminho é Jesus. E aqui diz: vigie o caminho. Quer dizer, cuide por onde você está andando, que caminho que você está andando, como que você está andando nesse caminho. O nosso terrível inimigo tenta de todas as maneiras nos enganar, irmãos, mostrando atalhos, tentando fazer você errar o caminho com coisas banais desse mundo. E quantas pessoas têm trocado o caminho verdadeiro por coisas banais, assim como Esaú trocou a sua herança da primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de sopa. Tem crente, irmãos, que está trocando o caminho, Jesus, por coisas banais desse mundo, por coisas passageiras. Outros estão fazendo atalhos. Irmãos, o Evangelho não tem atalho, o Evangelho é Jesus, não tem atalho. O caminho é um só. Porém nós temos que vigiar, nós temos que observar, porque o nosso adversário tenta colocar empecilhos de todo tipo, ele tenta colocar todo tipo de tranqueiras para que você não prossiga andando com firmeza, com segurança por esse caminho. Mas, meu querido, se você está em Jesus, se você tem Jesus, você está no caminho. Ande com passos firmes, caminhe com segurança, porque nesse caminho você sabe aonde vai chegar. Você vai chegar ao céu, você vai chegar para viver com Deus eternamente. Agora o inimigo, ele tenta fazer de tudo para você não chegar aí. Por isso que a palavra de Deus diz: vigia o caminho. Vigie, irmãos, cuide para que você possa estar vivendo em caminho seguro. Uma outra recomendação está aí dizendo: fortalece os lombos. Fortalece os lombos. Irmãos, em outra palavra, em outra tradução diz robustece,
ou esforça. Esforça, fortalece, rebustece os lombos. Lombos aponta para um total equilíbrio espiritual, irmãos. Significa estar pronto para a guerra. Quando o pessoal lá do Egito estava para sair do Egito, eles tiveram que cingir os lombos, quer dizer, colocar as coisas todas bem prontas, amarradas, tudo preparado para que eles pudessem estar prontos para sair. Todo crente tem que viver em perseverança, irmãos. Todo crente tem que viver equilibrado espiritualmente. Todo crente precisa prosseguir a sua jornada sem esmorecer. Encontramos forças, irmãos, em Deus, para robustecer a nossa fé, para que venhamos suportar o peso da cruz a cada dia, porque o Evangelho tem renúncia, tem a cruz, tem o peso, mas que você possa estar robustecido, que você possa estar fortalecido, que você possa se esforçar. Todos nós precisamos sempre estarmos bem ajustados e preparados para a peleja, para que não venhamos ser atingidos pelo inimigo. Irmãos, não deixe o inimigo atingir você, mas cinge. Quando fala aqui de lombos fortalecidos, quando fala aqui de lombos robustecido, quando fala esforça, fortalece os lombos, está falando que nós temos que estar preparado para a guerra, preparado para o combate, preparado para a batalha. Quando Moisés deu a ordem, olha, vocês cinge os vossos lombos, quer dizer, prepare tudo, porque vai dar um sinal, será dado um sinal à meia-noite, aí o anjo vai passar, e vocês têm que estar todos preparados, lombos cingidos, tudo preparado, para nós sairmos. Irmãos, nós precisamos estar preparados para a batalha, preparado para a guerra, porque ser crente, irmãos, não é estarmos aí isento de passar luta, isento de passar dificuldade, numa redoma de vidro. Não, ser crente é uma batalha. Todo dia você tem uma batalha, tem inimigos poderosos querendo derrubar você, querendo desviar você da verdade. Por isso você tem que estar fortalecido, por isso você tem que estar com os teus lombos bem preparados para combater o inimigo. E o inimigo não vai pegar ninguém despreparado se ele está já com os lombos robustecido, fortalecido, quer dizer, preparado para a guerra. Se a pessoa está preparada para a guerra, não tem como o inimigo pegar a pessoa de surpresa. Então, irmãos, fique preparado, porque quando o crente está preparado, o inimigo vem, o crente sabe como enfrentar. No nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, com oração, pela palavra, com a graça que Deus nos dá, o crente vai vencendo de batalha a batalha. Aleluia. Por fim, Naum aqui diz, irmãos, para a cidade, e é uma advertência para nós, diz: reúne todas as tuas forças. Foi um alerta. Olha, vocês precisam reunir todas as forças. Em outra tradução diz: arregimenta todas as tuas forças. Arregimento, reúne todas as tuas forças. Meus irmãos, todos fomos chamados para uma batalha, na qual crescemos e amadurecemos-nos à medida que estamos avançando no conhecimento do Senhor. Quanto mais nos aprofundarmos nesse conhecimento, mais fortalecido espiritualmente nós vamos ser. A Bíblia diz: reúne todas as tuas forças. Como que você vai reunir forças, irmãos? De que maneira você vai reunir forças para enfrentar o inimigo? Você vai reunir forças tendo vida íntima com Deus, vida com Deus. Irmãos, ao superarmos os obstáculos, nós somos cada vez mais fortalecidos e nos tornamos mais íntimos do Senhor. Agora, o que fazer para arregimentar? O que fazer para reunir todas as forças para enfrentar o nosso adversário? Você primeiro
precisa viver na dependência total da graça e da capacidade, da força que vem de Deus para a nossa vida. Irmãos, você vai reunir força, realmente vivendo na dependência de Deus, da graça de Deus, irmãos, da força que vem dEle, não é nossa. Você só vai reunir força se você estiver em intimidade com Deus, porque a força é dEle, vem dEle, o poder é dEle, vem dEle, aleluia. A capacidade para enfrentarmos o inimigo não vem de nós mesmos, vem dEle, irmãos, porque a nossa força, a nossa capacidade, as nossas habilidades são nada diante do inimigo, mas nós não vamos enfrentar o inimigo com a nossa capacidade, com as nossas habilidades, com aquilo que nós somos. Nós vamos enfrentar o inimigo como Davi enfrentou, dizendo: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Você não vai enfrentar o inimigo com aquilo que você sabe de saber próprio teu. Você não vai enfrentar o inimigo com um diploma de um advogado, de um contabilista, de um médico. Não, você vai enfrentar o inimigo com a força que vem dele, aleluia. Irmãos, você vai enfrentar o inimigo, quando aqui diz, reúne todas as tuas forças. Isso quer dizer que você só vai reunir força se você está vivendo em obediência à palavra de Deus e meditando na mesma, observando a mesma. Como, irmãos, que você vai reunir força se você não ouve a palavra, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, se você não ama a palavra, se você não conhece a palavra? Mas você reúne força quando você está aqui sentado ouvindo a palavra. Isso aqui é força de Deus que está vindo para você. Você reúne força quando você está lendo a palavra. Você reúne força quando você pede para Deus entendimento para você entender a palavra. Aí você vai reunindo força. Outra maneira de você reunir força, irmãos, você vai reunir força tendo total confiança no poder que há no sangue de Jesus, aleluia. Você reúne força, quando diz reúne toda a tua força, isso quer dizer, confie no sangue de Jesus, creia no sangue de Jesus. Há poder neste sangue, irmãos. O inimigo foge desse sangue. Há poder no sangue de Jesus. O inimigo não quer que fale nesse sangue, porque foi através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que veio salvação para toda a humanidade, que veio realmente libertação para toda a humanidade. O novo e vivo caminho foi aberto através do sacrifício, através do sangue de Jesus. E por isso você reúne força quando você confia no sangue de Jesus, aleluia. Você reúne força quando você também clama de coração pelo nome precioso de Jesus Cristo, porque há poder nesse nome. Meu irmão, o inimigo, ele não tem medo do nome Pastor Newton. O inimigo não tem medo do nome de Barack Obama. O inimigo não tem nome, irmãos, de nenhuma organização, por mais poderosa que esteja aqui na terra. Mas ele treme e ele foge quando fala Jesus Cristo. Há poder nesse nome. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que os demônios seriam expulsos. No nome de Jesus os enfermos seriam curados. No nome de Jesus, há poder nesse nome. Você reúne força quando você clama por esse nome, quando você ama esse nome, quando você vive para essa pessoa, quando Jesus ocupa a tua mente e teu coração. Quanto mais perto você estiver de Deus e das coisas celestiais, mais força você vai obter para ser um vencedor. Reúne força, irmãos, buscando Deus na tua vida, pois a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, aqui diz o profeta Naum alertando. Ele disse para aquela cidade que hoje serve para nós: reúne todas as tuas forças. Ou em algumas traduções aí está escrito: arregimenta todas as tuas forças. Como reunir? Como reunir força? Ali ele está alertando aquela cidade para reunir forças, porque o inimigo estava vindo. Irmãos, reúne todas as suas forças.
orando, meditando na palavra, tendo comunhão com o seu irmão, você vai reunir força também, irmãos. Você não vai reunir força se isolando da igreja, se isolando dos irmãos. Tem crente que se isola, vem uma luta, vem um problema, ele se isola, foge da igreja, fica uma semana, 15 dias, um mês ou mais sem vir à igreja. A luta estava tão grande. Irmãos, quanto mais você se isolar da igreja, mais fraco você vai ficar, irmãos. No meio da luta, de prova, corra para a igreja, porque aqui você vai reunir força. Aqui é o lugar de você reunir força para enfrentar os algozes da vida, para enfrentar os inimigos da vida. Você reúne força quando você está orando, em oração, irmãos. Você vai estar reunindo força quando você dobra o joelho, quando você clama pelo Senhor, quando você busca a Deus em oração, você está reunindo força. O diabo não tem medo de quem está em pé, irmãos. Ele tem medo quando ele vê o mais simples crente de joelhos dobrados clamando ao Senhor. Porque se o diabo pudesse fazer uma coisa, ele faria, era fazer com a igreja, que a igreja não viesse orar. Porque ele sabe que a Bíblia diz que a oração feita por um justo tem muito em seus efeitos. Elias era um homem como nós, comum como nós, a Bíblia diz. Orou e 3 anos e meio não choveu. E depois orou e veio chuva. O inimigo, irmãos, ele quer calar nossa boca. Ele não quer que você ore. Irmãos, há realmente poder tremendo na oração. Que tem crente e a igreja, e muitas vezes nós não conseguimos mensurar o poder tremendo que há na oração, irmãos. Se nós soubéssemos, pudéssemos entender e ver o poder que há através de quem ora. Quando ora as coisas acontecem, irmãos. Quando ora Deus muda as coisas. E se Deus não muda as coisas, pelo menos Ele muda a nós mesmos, aleluia. Mas através da oração as coisas acontecem. Deus resolveu mudar as coisas, atender o povo, é através da oração. Quando você ora, você está reunindo força para vencer o inimigo, para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer as tentações. Quando você ora, você está realmente reunindo força. Então ore, porque quando o crente está dizendo estou fraco, estou fraco, estou fraco, é porque também está deixando de orar, irmãos. Não tem como um crente que está orando dizer que está fraco. Não tem, não existe. É coisas antagônicas, que uma não combina com a outra. Se o crente está orando, ele tem força em Cristo para vencer as lutas e as batalhas. Ah, pastor, mas a luta está tão grande que eu não sei nem orar. Mas pelo menos dobra o joelho e começa a gemer diante do Senhor, então. Que o Espírito Santo vai interpretar os teus gemidos. Aleluia. E você vai sair dali, irmãos, como um gigante. E você vai sair dali motivado. E você vai sair dali animado. Como está bonito o púlpito aqui hoje, né, irmão? Está bonito. Aleluia. Estão reunindo força. Quem está ouvindo a palavra está reunindo força, irmãos. Por isso que você deve vir na terça-feira, ouvir a palavra. Isso é reunir força para vencer as lutas, vencer as estratégias inimigas. Porque não tem demônio para vencer um crente que está firmado na palavra e tem vida de oração. Aleluia. Pode vir o inferno, não tem como tocar no ungido do Senhor, naquele que está com a palavra, naquele que vive a palavra, naquele que come a palavra, naquele que alimenta da palavra, naquele que tem a palavra de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, reúne todas as tuas forças. E você tem força em Cristo, irmãos. E nós mesmos nós não temos força, mas nós temos a fonte. E a fonte é Ele. A fonte é Ele. A fonte é Ele, irmãos. Aleluia. Se você estiver na fonte, irmãos, fique tranquilo, irmãos. As lutas vêm, muitas vezes nos deixam frustrados, arrebentado, mas você vai ultrapassar. Você vai sair como vencedor. O inimigo não tem como vencer, irmãos. Ele pode até atrapalhar, mas não tem como ele vencer um crente que reuniu força e está ligado com Deus. Aleluia. Ficamos em pé nesse momento.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, reúne todas as tuas forças. Guarda a fortaleza. Como que está essa fortaleza aí, irmãos? Teu coração. Vigie o caminho, vigie o caminho. Reúne as forças. Sabe como que é reunir força, irmãos? É orar. Vamos orar uns 10 minutos, irmãos? Isso é reunir força. Aleluia. Dobre o teu joelho se você puder. Se não puder, sentado mesmo, eu quero que você ore. Reúna as suas forças. Reúne as tuas forças. Reúne as tuas forças. Aleluia.